Joaquim Pô. Joaquim Pô? Quero que... Pô. Ganhou. Eu começo? Não, eu ganhei, eu começo, né? Safe. Agora que eu tinha visto um vermelhinho embaixo. Sei. Safe. Não pode pegar e virar pra ver, tá? Tem que enfiar na boca. Ah! Olha como muito! Qual estava o seu? Era esse?